aqui ontem com a minha. Muito bom. Sempre quando fala mãe só tem uma, né? A gente lembra do menininho que foi na geladeira pegar a Coca-Cola. Parabéns a todas as mães, mas eu quero também falar de um desafio dos PGs de uma forma rápida. Pastor Paulo, mas eu vou falar aqui durante a semana, a gente vai ver. Eu quero desafiar os pequenos grupos a darem um presente para a igreja no domingo de manhã. Cada grupo trazer uma cesta básica. Cesta básica, domingo que vem é o dia do batismo e da ceia. Domingo de manhã, os irmãos que vão batizar, falem comigo, tá bom? Então cada grupo, toda ceia nós vamos trazer a cesta, mas não é para colocar lá em cima não, colocar aqui na frente, tá bom? Colocar aqui na frente. Se você não faz parte de um, traz 1 quilo, alimento não perecível, o irmão Sebastião e a irmã Maria Helene montam uma cesta. Irmãos, dia das mães, e a irmã Ana Lúcia falou, pastor, quero dar um testemunho. E aqui a irmã Ana Lúcia dava esse testemunho, a gente de certa forma acompanha um pouco. Irmão, pode vir aqui. Boa noite, igreja. Para quem tem visto e acompanhado os últimos 18 dias, nós temos vivido, eu e minha família, uma situação bem difícil. Promete que eu não vou chorar, mas sabe como é que é? Ele falou que mãe chora em qualquer situação, né? Então, ontem quem me viu, eu saí daqui chorando, tá? Na festa do Dia das Mães, porque eu fiquei muito preocupada com as situações que estavam acontecendo com o Dente lá no Projeto Ceifar. Na última sexta-feira ele teve uma crise de abstinência, passou muito mal, querendo vir embora. E ontem, depois que eu recebi uma carta pela manhã, eu fiquei bem feliz e tudo estava acontecendo e no final parecia que eu não ia conseguir ver ele, sabe? Então, quando foi... Ontem eu saí daqui bem triste e eu lembrei de uma coisa que o pastor Paulo me falou ontem, que eu tenho que confiar em Deus. Se eu coloquei isso nas mãos do Senhor, eu tenho que aprender a confiar e falar, Senhor, está nas tuas mãos. E eu não vinha fazendo isso, sabe? Eu cheguei em casa ontem, depois de todo acontecido, deixei todo mundo dormir e depois eu falei com Deus e disse, Senhor, eu tenho que colocar essa causa nas tuas mãos e acalmar o meu coração. A ansiedade, o inimigo não conseguiu me derrubar com relação à situação do Denis, ele estava me derrubando com a ansiedade, estava querendo me colocar no estado de depressão. Eu não conseguia mais trabalhar direito, eu não conseguia mais comer direito, dormir, já fazem o quê? Mais de 3 noites que eu não conseguia dormir direito. Depois que eu falei, Senhor, eu vou colocar nas tuas mãos e eu vou acalmar o meu coração. E hoje de manhã, irmãos, eu fui para a PIB, só eu e meu marido, quem sabe meu marido não é da igreja, e esse com relação ao hino que a irmã Regilda cantou agora, eu fiquei pensando, eu questionava Deus, eu não adorava. Eu estava naquela fase de questionar, depois de todo esse período de tribulação, eu só falava, Senhor, eu te sirvo, por que está acontecendo isso comigo? Sabe? Eu tenho feito todas as coisas, Deus está... O que está acontecendo? Qual que é o propósito de Deus? Eu estava questionando Deus, eu não estava adorando. Então, a partir de ontem, depois que eu vi que o pastor Paulo me falou, eu falei, Senhor, eu vou te adorar. Eu vou entregar tudo nas tuas mãos. E hoje eu tive a resposta. Assim como eu estive aqui para pedir oração para os irmãos, eu vou testemunhar. Porque hoje eu vi o Denis, sabe? Eu pensei que eu ia chegar lá e encontrar um Denis louco para vir embora. Eu encontrei um Denis que me abraçou o Paulo. E na hora do culto, irmãos, ele foi o primeiro na hora que o pastor Pascal fez o apelo, isso. Na hora que o pastor fez o apelo, ele foi o primeiro a entrar, a ir para o púlpito e ficar de joelhos, irmãos, aceitando a Jesus como Salvador. Então, irmãos, olha, o melhor presente do Dia das Mães que eu poderia ter foi hoje ver o meu filho clamando a Deus, pela misericórdia de Deus, para ele ser transformado, e a minha família reunida hoje, sabe? Não está aqui agora, mas hoje foi o melhor presente em toda a minha vida, sabe? Então, assim, eu creio que o Senhor tem uma obra muito grande. Através de toda essa tribulação, o Senhor está mostrando, está levando meus filhos, está levando meu marido, meu filho, sabe? Todo mundo está vindo na igreja. É uma tribulação que a gente está passando, mas tem um propósito. E esse propósito que eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Amém. Sabe? Então, é esse o meu testemunho de coração.
Graças a Deus. Jesus merece uma salva de palmas, né? Às vezes nós somos tímidos, né? Mas o nosso Deus, ele é tremendo. E eu não sabia que o testemunho seria tão impactante. Graças a Deus por isso, né? Deus, ele vai dar vitória na vida de todos. Eu tenho certeza, a gente só precisa confiar nele. Essa palavra foi boa, porque a palavra de hoje ela vai ser um pouco mais pesada. É o tipo de palavra que não torna um pastor popular, né? Vamos dizer. Mas também é um tipo de preparo para o que vem aí. Amados, nós temos o aniversário da igreja. Aniversário da igreja, 28 anos, tem uma história por trás disso. Mas na verdade a igreja serve para levar gente para Jesus. A igreja serve para edificar a vida. A igreja só serve para isso. Não tem um terceiro motivo. É edificar a vida e levar a vida que ainda não chegou. E às vezes o ambiente pesa um pouco, mas com Cristo nós somos vencedores. Se você pretende ter uma família abençoada, o que não pode faltar? Se nós queremos uma igreja vibrante, dentro dos propósitos de Deus, que avance, que cresça, o que pode atrapalhar essa meta? Se você vai construir uma cidade, uma torre, quais os elementos fundamentais? O que é que pode atrapalhar você de construir essa torre? Na verdade, eu estou falando de um texto bíblico em Gênesis capítulo 11. Fala que o povo tinha um plano. O plano não era construir uma torre. O plano era construir uma cidade. O povo morar naquela cidade. O povo ia cada vez crescer. Aquela cidade ia ser maior que São Paulo. Mas naquela cidade eles também, além de segurar as pessoas ali, eles fariam uma torre. E nessa torre, no pensamento deles, eles chegariam até o céu. E o mais impressionante para os padrões da época, né? O mais impressionante é que Deus olhou e viu que eles conseguiriam o que estavam pretendendo. Deus disse: eles vão conseguir. É claro que certamente Deus não estava falando que eles iam conseguir chegar ao céu, mas Deus viu a união, e eles unidos daquela forma, eles iriam avançar muito. É claro que hoje nós sabemos que chegar ao céu, chegar até Deus, com uma construção física, não dá, é impossível. O edifício mais alto do mundo é o Burj Khalifa, tem 828 metros de altura, 163 andares, fica em Dubai, nos Emirados Árabes. 828 metros. Alguém aqui tem uma ideia da distância entre a Terra e a Lua? 200 mil? A Terra e a Lua, é claro que eu peguei isso no Google, né? Tudo bem. Fica 384.405 quilômetros, mas essa distância pode chegar a 356 ou até 406, depende do lugar que ela esteja localizada nessa rotatória. Mas vamos ler Gênesis 11, do 1 ao 9. Então, se é hoje o mais alto, 828 metros, realmente eles não iam conseguir chegar a lugar nenhum, nem na Lua, né? Imagina até desse. A Torre de Babel, toda a terra com uma mesma língua. Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e isto é o que começam a fazer.
agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. O verso 7 diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Amados, Deus entendeu que uma única língua na terra seria mal usada. Hoje existem cerca de 3 a 4 mil línguas no mundo. Os cientistas não sabem como foi que surgiu a língua, eles não têm muita noção disso. Nós cremos, nós acreditamos e entendemos que nesse momento é um momento crucial em que Deus diz: não dá. Esse povo, todo mundo falando a mesma língua, vai ser muito complicado. A língua original ninguém sabe qual é. Só os judeus, né? Os judeus acreditam cegamente que a língua original que se falava era o hebraico. E eles acreditam, inclusive, alguns, que o hebraico é a língua que Deus fala. Só que os árabes acreditam que era o árabe e, enfim, para eles essa língua é sagrada. Mas não é sobre isso que a gente vai falar. Só mais um detalhe importante: na região se encontra tijolo queimado até hoje. Pelo menos o comentarista disse isso, o que mostra que essa história, ela inclusive cientificamente é real. O texto nos mostra que a unidade, ela traz força, só que ela precisa ser bem usada. Que proveito, né, nós podemos tirar dessa unidade? Deus espera que a igreja se una em volta do propósito dele. Amados, nem tudo que se faz na igreja é certo. Nem tudo que se faz em nome de Deus é certo. Então nós vamos falar hoje sobre o poder da unidade, o poder de um único propósito. Em primeiro lugar, a unidade, ela não é santa. Presta atenção nisso. A unidade não é santa. Hoje, a filha de uma senhora chamada Fabiana Maria de Jesus, ela chorou terrivelmente a morte da mãe. Alguém sabe quem é essa mulher? Essa mulher foi linchada viva. Claro, se fosse morta não dava para ser linchada, mas tudo bem. Ela foi linchada, só que o problema é que ela foi linchada de uma forma injusta. Ela estava voltando da igreja, ela tinha emprestado a Bíblia para um amigo. Então ela foi na igreja buscar a Bíblia dela de volta. Tinha uma foto da filha dela dentro da Bíblia. Alguém postou no Facebook um retrato falado, e vocês viram tudo isso na televisão. E essa filha, hoje ela estava chorando terrivelmente a morte da mãe. Houve uma unidade ali de propósito, mas foi um propósito muito ruim, muito infeliz. Deixaram duas crianças órfãs. O povo de Babel, ele queria ter poder de domínio. Ele queria dominar. Quando nós queremos coisas que Deus não planejou, nós vamos atrapalhar-nos. Quando nós queremos coisas que Deus não quer, as coisas saem do caminho. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolo, vamos queimar eles bem, porque na região não tinha muita pedra não, e os tijolos serviram de pedra, o betume de argamassa, e eles disseram: vamos edificar uma cidade, vamos colocar uma torre, cujo cume toca no céu. Nós nunca conseguiremos chegar até Deus do nosso jeito. Essa talvez seja a lição mais importante do texto. A gente não consegue chegar a Deus do nosso jeito, irmãos. Nós precisamos chegar a Deus de joelho. O único jeito de chegar até Deus é de joelho. Mas é impressionante. É impressionante como nós somos teimosos. É impressionante como o ser humano continua achando que a minha capacidade, que a minha carisma, que o meu jeito de ser, o meu jeito mandão de ser, vai conseguir levar tudo para frente. A gente não consegue. Eu estou lendo um livro, o livro não é muito recomendado se você não tiver uma mente bem avançada, madura espiritualmente. Evangelismo por fogo. Mas é impressionante como aquele homem diz: a igreja dorme. A igreja não entende muita coisa de Bíblia, a igreja não entende, quer fazer as coisas na carne. E aí a gente sai derrotado um monte de vezes, o diabo sai ganhando. Gênesis 9:1 mostra o jeito de Deus. Abençoou Deus Noé, a seus filhos, e diz: frutificar e multiplicar e encher a terra. Não é para encher o vale de Siná, é para encher a terra toda. Às vezes nós queremos ajudar Deus
mas nós pecamos em fazer do nosso jeito. Amados, é impressionante. O que nós estamos fazendo na hora do culto? Às vezes na hora do culto a gente está lendo alguma coisa no celular. Às vezes a gente está planejando coisas que não edificam, jogando conversa fora, esperando o culto acabar para a gente se divertir, batendo papo no pátio. Não é verdade? Isso é adorar a Deus, irmãos? Isso não é adorar a Deus. É interessante que ao mesmo tempo que eles querem poder, eles vivem seguros. O texto vai mostrar isso. Eles vivem com medo de ser espalhados sobre a face da terra. Eles dizem, não, vamos fazer uma cidade, porque a gente vai ficar aqui, e unido a gente não tem medo. Lembra que esse tempo era um tempo meio de barbárie sobre a face da terra? Não que hoje seja tão diferente. O que para você pode significar poder, na verdade pode significar solidão. O que para você pode significar coisa boa, na verdade para Deus pode não significar. Sabe, algumas coisas têm me intrigado. Uma coisa que tem me intrigado muito no casamento, não no meu, mas no casamento de uma forma geral, é o seguinte: as pessoas casam com uma pessoa, conhece, namora 6, 8, 10 meses, tem um período de noivado, o noivo é sossegado, sempre de chinelinho, dando ordem para as mães, dando ordem para os irmãos. Depois a irmã quer um marido aplicado. Não vai ter. Não vai ter. A noiva, uma renda, brava, desleixada, não muda com uma aliança no dedo. Irmãos, é impressionante como a gente às vezes não quer enxergar a coisa, não quer fazer o certo. O suposto poder do povo não tirava deles a insegurança e nem vai tirar. Quem não aprende a conviver com pessoas diferentes, mais cedo ou mais tarde vai viver sozinho. A igreja tem um poder de unidade. Não é possível que duas pessoas entrem na mesma porta em uma igreja e uma não fale com a outra. Não é possível que duas pessoas venham sobre o mesmo teto, cantar o mesmo louvor, ver o mesmo texto bíblico e uma não consiga falar com a outra. Alguma coisa está errada. Eles queriam ver o seu nome em destaque. O texto diz: nós vamos fazer uma torre, a gente vai construir uma cidade e nós vamos fazer para nós um nome, nós vamos ser reconhecidos. Alguém vai olhar para a gente e vai reconhecer. Toda vez que nós queremos ver o nosso nome em destaque, nós corremos seriamente o risco de magoar pessoas. Toda vez que nós queremos ver o nosso nome lá em cima, a gente corre o risco de pisar em pessoas, sermos usados pelo diabo para atrapalhar a obra. E essa é uma verdade, essa é uma grande realidade. Jesus falou que quem quiser ser o maior, tem que servir os outros. Jesus falou: se você quiser ser o maior, aquele que quer ser o maior, é aquele que deve servir. Não é isso que a palavra diz? Se eles tivessem usado a força que tinha para um propósito diferente, para um propósito melhor, irmãos, Deus não teria achado ruim. Porque até aquele momento Deus não tinha visto problema nenhum. Mas na hora que eles começam a competir Deus, na hora que eles começam a dizer: nós vamos fazer uma cidade, a gente vai se tornar famoso, nós vamos alcançar o céu com esse negócio aqui, Deus diz: calma aí. Essa semana eu estava com um rapaz, ele falou: sabe qual é a diferença? É um pastor, né? Ele disse: sabe qual é a diferença entre seminarista e pastor? É que seminarista pensa que é Deus, pastor tem certeza. Tem muita gente que tem certeza que é Deus, tem certeza. E como diz Lucas 23, 31, porque isso se faz no lenho verde, que se fará no seco. Se com um pouquinho de poder que a gente tem na mão, a gente já faz uma desgraceira, imagina se der muito poder e você não tiver realmente centrado em Deus, se faz um estrago. Tem que tomar cuidado com isso. A unidade e a paz não são os bens mais preciosos se Deus estiver ausente. Vou repetir. A unidade e a paz não são os bens mais preciosos se Deus estiver ausente. Se você não tiver Deus, crescimento não significa muita coisa.
Se você não tiver Deus, Jesus fala em Lucas 15, 21, cuidais vós que vim trazer paz à terra, não eu vos digo, mas antes dissensão. Eu vim buscar gente para me adorar de verdade, eu vim para buscar gente para me adorar, independente do que aconteça, mas a gente quer ser reconhecido, a gente quer mostrar quem manda no pedaço, na verdade. O bem maior do cristão é a presença de Jesus. Irmão, não existe cargo que você possa substituir para a presença de Jesus, a unção do Espírito Santo, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Às vezes eu me pergunto por que é que alguns versículos que estão na Bíblia a gente não consegue aplicar com poder. Jesus diz: você vai pegar em serpente, a coisa não vai acontecer nada, você vai colocar a mão, os doentes vão ser curados, muitas coisas vão acontecer, mas às vezes a igreja não aproveita desse poder. Por quê? Tem gente que busca coisa pequena na igreja, coisas que até o mundo pode oferecer. Amado, se tudo que você vem buscar na igreja é influência, o mundo pode te dar isso. Se tudo que você vem buscar na igreja é amizade, o mundo pode te oferecer isso. Se tudo que você vem buscar na igreja é um pouquinho de alegria, irmãos, qualquer latinha de escola pode te dar isso. Não que eu beba, por favor. Mas é verdade, o mundo sabe fazer essas coisas bem feitas. O que tem de bom na igreja é Jesus, amados. É a presença, é o poder de Deus, é a certeza da salvação, é a certeza de estar cumprindo um propósito, não o nosso, mas o de Deus. As mulheres precisam ter uma atenção especial nesse assunto. Abraão e Ló, eles se acertaram facilmente sobre a questão territorial, não é verdade? Abraão falou: Ló, está tendo um problema aí. Meus sobrinhos, nossos pastores não estão se entendendo, a gente progrediu muito. Faz o seguinte, Ló, você vai para um lado, eu vou para o outro, a amizade continua. O Ló falou: tudo bem, Abraão, tudo bom, titio. Para que lado tu vai? Não pode escolher. Pode escolher, escolhe. Ele teve a infelicidade de escolher Sodoma e Gomorra, mas tudo bem. E ele foi. Mas Sara, ela buzina tanto no ouvido de Abraão, até a água ser mandada embora. Você percebeu? Ela não consegue perdoar, ela não consegue unir, ela não consegue fazer nada de bom. E o Abraão olha e diz: então vai. Mandou o filho embora. Um pai abandonou o filho no Rio Grande do Sul até ele ser assassinado por influência da segunda mulher. Eu estava conversando com o pastor Hermes, fui lá com o pastor Diego, tivemos uma conversa boa lá, e ele está falando sobre Zípora, a esposa que não acompanha o marido. Quando Abraão tem uma vitória, Arão está do lado, certo? Quem é que canta? A Miriam. E onde está Zípora? Ela está na casa do sogro. Ela está na casa do sogro. Irmãos, o marido que não está com a mulher não tem o poder de tirar a mulher da igreja. Se a mulher é crente e o marido não é, a mulher continua indo na igreja. Ele pode nem ir, mas a mulher vai. Agora, quando a mulher não está na igreja e o marido está, a mulher tira o cara da igreja. A mulher tira. Jesus atendeu Nicodemos à meia-noite, mas ele atendeu a mulher samaritana ao meio-dia, na beira do poço, em um local onde os discípulos chegariam, para evitar falatório. Amados, a grande verdade aos homens: quem tem que tratar de assunto com a mulher não é o pastor. Cada um precisa tratar. O homem, essa frase eu gostei do John Maxwell, né? Ele diz que o homem lidera os outros pela posição, a mulher lidera os outros pela influência. E às vezes ela não vê que isso pode ser mal. O homem é por posição. Ao seu pastor, vamos lá, pastor. O Alessandro, pessoal, nós estamos indo para tal lugar. Algum menino questiona? Que nada, vamos para Betim, vamos lá. Quanto custa aí? Banco o avião e vamos. Mulher já não, é influência. É influência.
Conversa daqui, conversa dali, conversa de lá. Você sai com a mulher, está tudo acertado. No outro dia está tudo virado de ponta cabeça. O que aconteceu? Não, conversei com fulana de tal. Ela me disse isso. A mulher tem um poder terrível. Ela chega em casa e diz: viu lá o pastor que ele fez contigo? Bem, ele não te honrou. Pronto, está complicado o negócio. Existe a mulher Jezabel, a mulher que coloca o marido para perder. Cuidado com o que você fará para ser reconhecido. O preço pode ser a morte. O preço pode ser uma vida longe da igreja. O preço pode ser uma igreja dividida. O preço pode ser uma igreja com clima pesado, um ambiente pesado. Em Babel eles quiseram fazer uma torre quando Deus queria um povo sobre a terra. Deus não queria uma torre. Irmãos, aqui na Vila Americana, irmãos, o espaço físico é fundamental, é muito importante, mas Deus quer povo nessas cadeiras, irmãos. Deus quer gente, Deus quer meninos correndo de um lado para o outro, Deus quer gente aprendendo na escola dominical, Deus quer gente no culto de oração, é gente que Deus quer aqui, irmãos. Segundo, a unidade recua os limites. A unidade recua os limites. Erasmo, ele fala que a linguagem humana não pode conter o infinito. Então, quando você lê no texto, Deus desceu, olhou a torre, imagina uma pessoa que desceu do céu, olhou, é uma linguagem de teofania. No verso 5 fala que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E diz: eis que o povo é um e todos têm uma só língua. E isso é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. O texto fala que essa suposta unidade chamou a atenção de Deus. Vocês percebem o poder da unidade? Vocês percebem que quando uma igreja, todo mundo caminha para o mesmo rumo, ninguém segura. Se todo mundo disser: vamos comprar esse terreno, a gente compra. Se todo mundo disser: vamos fazer... Todo mundo disse que ia comprar o piso, né? Talvez alguém não gostou da cor, alguma coisa assim, mas tudo bem, quem manda é a liderança e ponto final. Mas a verdade é que todo mundo falou: né, vamos fazer, e fez. E está feito de ponto final, irmãos. Quanto tempo gastou esse piso? Não deu nem trabalho para arrecadar o dinheiro, porque os irmãos participaram, os irmãos quiseram. O povo estava unido num único propósito. O povo queria uma coisa só. Eles falavam a mesma linguagem, então eles faziam as longas reuniões, conversavam daqui, conversavam dali. Amados, é errado lutar por uma causa que vai contra a vontade de Deus. Eles tinham um propósito, mas aquele propósito não era o propósito de Deus, não era algo bom. Não importa o que o mundo fale, para a igreja, pecado não é erro, pecado é afastamento de Deus. A ciência avançou muito, existe uma certa unidade em torno da ciência. O futebol avança a passos largos, há uma unidade em torno do futebol no Brasil. Infelizmente a igreja avança mais devagar, porque a igreja tem dificuldade de ter unidade. Nós ficamos discutindo coisas minúsculas, às vezes coisas, detalhes, se vai pintar de branco, de vermelho. Eu já sugiro pinta de vermelho, preto e branco, acaba o assunto. Mas cada um tem a sua ideia. A gente fica discutindo se vai colocar isso aqui, se vai fazer daquele jeito ali, e quando gastou, se trouxe nota fiscal, isso e aquilo. Irmãos, tudo isso é importante, mas isso não é o reino de Deus. Eu estive numa igreja sexta-feira, onde o piso ele é bruto também. O piso nosso é joia, tá, irmãos? Muito bom. Mas eu achei interessante que eles não estão muito preocupados com o piso, nem com nada. Então, acho que com a acústica talvez um pouco. Mas a verdade é que eles reúnem lá mais de 1.200 pessoas. É uma igreja mais nova que a gente. O foco deles são as crianças, o foco deles são as pessoas. Estive no colégio, fomos no colégio ali, visitando a sala, estava conversando ali. E aí em uma sala,
depois de conversar, parece que era sala terror. É terça-feira, nós vamos a uma reunião lá. Fomos chamados para participar de uma reunião da sala 8ª, não sei quanta lá. Tem uma menininha que vem na igreja que é daquela sala lá, eu vi. Aí vai os pais lá, vai conversar, discutir. Eu acho que quebraram o ventilador, tem uns problemas tudo lá. Só que eu achei interessante que quando eu saí, uma menina saiu atrás de mim e disse: pastor, eu quero falar com o pastor. Nada a ver. Ficam os dois olhando e ela disse o seguinte: assim diz o Senhor, o que vocês estão fazendo, Deus vai honrar. E Deus tem grandes planos para vocês. Olhei para ela e falei: eu recebo. Sabe, irmãos, não sei se foi uma emoção forte que ela sentiu, não sei se Deus disse alguma coisa. Ela até disse que nem ia na escola aquele dia, mas Deus falou: você vai sim e tal. Não sei como ela ouviu, mas eu sei que a mente dela está focada em Deus. É isso que eu sei. Infelizmente, até mesmo a liderança da igreja muitas vezes foca em coisas erradas. E o número dos que estão preocupados em cuidar dos pequenos grupos, desenvolver um bom trabalho com 2.400 alunos no Asdrubal, às vezes é pequeno, demora para conseguir pessoas. E eu não quero voluntário, não. Que negócio de voluntário? A igreja não tem que ter voluntário, a igreja tem que ter ministros, pessoas dispostas a exercer os seus dons com responsabilidade. Não é marcar: eu vou lá quinta-feira, mas não dá para ir mais porque choveu. Não é isso não. A unidade, ela recua os limites. Deus disse: agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Irmãos, quando a unidade, os limites do que não se pode fazer vão sendo recuados, e a igreja pode, a igreja pode, a igreja pode. Amém? Amém. A igreja pode. Com unidade, a IBVA vai muito mais longe. Agora, com picuinha, ausência de oração, nós recuamos, irmãos. É muito bom ver uma igreja unida em servir ao Senhor. Irmãos, é precioso. O visitante chega, ele sente, ele vê. Nós fomos lá em Belo Horizonte, e a gente chega àquela igreja lá, sabadão, curso, e a gente vê os menininhos servindo, correndo de um lado para o outro. Ninguém queria ser grande naquele negócio. E aí vão buscar o restaurante. Eles é que são da igreja de 8.000 membros. Mas aquele menininho diz: olha, vamos levar vocês lá no restaurante Joia e Barato ali. E eles levam, e eles vão com a gente, eles acompanham. É isso, irmãos. É isso. Você vibra ao ver classes sendo abertas para compartilhar o amor de Deus. Você vibra em ver pessoas descendo ao batistério. Domingo vai ter algumas aqui. Vai ser muito gostoso esse negócio, sabendo que serão pessoas melhores que servirão a Deus. É em torno disso que a igreja precisa se unir. Ninguém pode buscar poder. Nós precisamos repensar, irmãos, às vezes os ensinos de Jesus. Jesus falou em João 15, a partir do verso 12: o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Na igreja só tem um chefe, e ele não usa gravata, e se chama Jesus Cristo. Ezequiel 37, verso 17, diz que Deus ajunta um ao outro para que se unem e tornem uma só nas mãos de Deus. Pode abrir que está falando lá. Ezequiel 37, 17. E ajunta um ao outro para que se unem e se tornem um só na tua mão. Irmãos, Deus quer que a igreja seja uma só. Tem gente que não gosta muito de mim, eu entendo essas pessoas, às vezes nem eu gosto. Mas e lá no céu? E lá no céu? Você vai me abraçar lá? Você vai me abraçar lá ou não? Ou vai continuar bicudo? Amados, temos que ter paz aqui. A igreja precisa ter comunhão real aqui. E se tivesse ceia hoje, você ia tomar? Ah não, pastor, eu vou.
Claro que tem que tomar. Se não tomar aqui, como é que vai tomar lá no céu? Terceiro e último, a unidade é vigiada por Deus. A unidade é vigiada por Deus. Existe um ensino tremendo nesse texto. Deus impediu o crescimento. Você percebeu? Deus impediu o crescimento. Ele diz, vai crescer não. Só que é interessante que o plano de Deus, na verdade, é de crescimento. Atos capítulo 2, verso 44. Não até o 47, mas o 47 também diz assim: todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e cada dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Mas por que algumas igrejas crescem e outras não? Que mistério. Por quê? Será que é porque uma é mais quieta, outra é mais barulhenta? Será que é uma porque tem bateria, a outra tem a bateria, mas tem um quadrado que protege a bateria? Será que é isso? Claro que não. Parte da resposta está aqui: unidade. Unidade. Se tem uma coisa que eu tenho visto nas igrejas que tem forte crescimento, que a gente tem visitado, vida congresso, unidade. Todos rumam para o mesmo lado. Corpo dividido não cresce. Corpo dividido não cresce. Um comentarista disse o seguinte: sabe o que aconteceu? Deus chegou lá, confundiu a língua. Alguém dizia, olha, me traga um argamassa. O cara trazia um tijolo. O cara falava, não, não é isso. A língua confundiu tudo. E a Bíblia diz que então cessaram de edificar a cidade. A cidade não foi para frente mais. Alguém tem que parar o ciclo. Alguém tem que parar o ciclo. Hoje teve um jogo São Paulo e Corinthians. Não sei quantos aqui viram. Eu não vi. São Paulo levou um gol. Eu falei, eu vou parar com isso. Mas sabe o que foi? Qual era o principal assunto nesse jogo? Uma intriga entre dois técnicos. Foi o assunto da semana toda para quem gosta de ver o esporte. Será que eles vão se cumprimentar? Chegou lá no jogo, o Moisés foi lá, encaminhou, falou, chega aqui, deu um aperto de mão e acabou a conversa. Alguém tem que dar um aperto de mão, alguém tem que tomar a frente. Abraão era um homem fiel a Deus. Ele era rico. Gênesis 13, verso 2. Fala que esse homem era rico. Ele era casado com uma modelo. Abraão era, sabia? A mulher era muito bonita. Se você ler Gênesis 12, verso 11, a parte C, e Gênesis 12, verso 14, você vai ver que nós estamos falando de uma mulher muito bonita. Mas antes de qualquer coisa, Abraão era um adorador. Gênesis capítulo 13, verso 4. Na terra não havia lugar para Abraão e Ló, mas é Abraão que toma a iniciativa. Se ninguém então tomar a iniciativa, Deus toma. Se ninguém tomar a iniciativa, Deus toma. Sabe, irmãos, nós temos que ter ojeriza a isso que muitos chamam de poder. Uma coisa que quando acaba estressando um pouquinho a gente na convenção batista, é uma luta de poder de uma certa forma. A gente entende isso. Eu não sou político, eu não gosto desse negócio. Eu estou lá, mas eu estou lá só para lutar, né? E daí eu vou lá e vejo aquele negócio acontecendo, e o pessoal diz, olha, vamos indicar o fulano, vamos apoiar. Fico olhando tudo isso meio de longe. Mas, irmãos, tudo que eu quero é chegar no céu e ouvir a frase: servo leal, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. É isso que a gente precisa ouvir, irmãos. Deus não precisa saber o carro que você tem, se você mandava, se desmandava. A Alemanha de Hitler deu certo ou deu errado? A Alemanha do Hitler deu certo ou deu errado? Eles mataram muita gente, irmãos. Ele pode ter conseguido uma grande parte dos seus objetivos, mas a verdade é que todo propósito que vai contra Deus
tem que ser abolido. Todo propósito que vai contra o propósito de Deus tem que ser abominado, tem que ser neutralizado pela igreja, não pode ir para frente. A igreja tem que chegar ali e dizer: olha, esse assunto acaba aqui. Ah, é o pastor Nivaldo que é o cara ruim? Vamos lá conversar com ele. Ah, você está falando de fulano de tal? Vamos lá conversar com fulano de tal. Amada, a fofoca tem que morrer, o mal tem que morrer. O presidente R. Truman, o R. Truman, é isso, né? O nome dele, o R. Truman. Ele reconheceu, na época que não tinha e-mail, não tinha nada disso, naturalmente, né? Ele entendeu o perigo da comunicação feita no momento da ebulição, do calor da discussão. E ele então estabeleceu uma regra pessoal. O presidente da República dos Estados Unidos, não é república, eu acho que é, né? Democracia, tá? E ele então estabeleceu uma regra pessoal: qualquer carta escrita em um momento de crise deve permanecer 24 horas na escrivaninha antes de ser enviada. E ele fez essa regra. Somente depois desse período de acalmar os ânimos, se nada mudasse, a carta do presidente seria enviada. Ao final da sua vida, Truman tinha acumulado uma carta suficiente para encher uma grande gaveta. Lembra que nós falamos dias atrás sobre a língua? O Tiago, a língua, um pequeno órgão, se vangloria de grandes coisas, um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. E no verso 9 diz: com a língua nós bendizemos o Senhor, Deus Pai, e com ela nós amaldiçoamos os homens feitos à imagem de Deus. Amados, duas lições importantes para se lidar na igreja. Primeiro, pense antes de falar. Pense antes de falar. Dá uma refletida. Provérbios 10, 19 diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Segundo, procure edificar e não destruir. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Efésios 4, 29. Tem uma história, o Gandhi. O Gandhi é um exemplo de sabedoria, né? Ele é sábio. Quem é sábio tem que ser reconhecido. E ele era muito bom no relacionamento humano. Então, como nós reagimos, como somos humilhados, né? Eu lembro do pastor Paulo Mazzoni, que ele conta publicamente que um dia alguém chegou, entrou no gabinete dele e disse: você nem pastor é, e tal. Mas como é que a gente reage com o homem mau, astuto, né? E tem uma história do Gandhi. Tinha um professor chamado Peters, e o Gandhi estudava Direito no Colégio Universitário de Londres, da universidade, né? O nome está em inglês, é a Universidade lá de Londres. E esse professor tinha uma aversão muito forte ao Gandhi. Então, eles tiveram 3 encontros marcantes. No primeiro encontro, o professor estava almoçando na sala de jantar da universidade. E o Gandhi veio com o Gandhi, meio ingênuo, o jeitão dele, veio com seu prato de comida e sentou do lado dele, do professor. O professor olhou para o Gandhi e disse assim: senhor Gandhi, você não entende? Um porco e um pássaro não se sentam juntos para comer. O Gandhi disse: fique tranquilo, professor, eu estou voando para longe daqui. Tiveram o segundo encontro. O professor não gostou muito desse negócio, né? Não gostou muito. Aí o professor escreveu, fez um teste. O Gandhi foi muito bem no teste.
E aí o professor fez uma pergunta adicional, disse: Senhor Gandhi, se você está andando na rua e encontra um sapo, dentro dele está a sabedoria, dentro de um outro saco tem uma grande quantidade de dinheiro, qual dos dois o senhor tira? Qual você tira? Não está escrito. O Gandhi disse: o dinheiro, é claro, né, professor? O professor disse: senhor Gandhi, eu, ao contrário, teria agarrado a sabedoria, você não acha? E o Gandhi disse com muita educação: cada um tira o que não tem. A amizade deles não melhorou, e tem um terceiro e último encontro. O terceiro encontro, aí o professor Peter já estava histérico com ele. Escreveu no papel na pergunta, foi corrigir, no final escreveu: idiota. O Gandhi olhou a folha, leu, depois de alguns minutos, voltou para o professor e disse: Mr. Peters, reparo que o senhor assinou a folha, mas não colocou a nota, né? Tudo educadamente, irmãos, tudo educadamente, como tem que ser. Respondeu-me dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Zacarias 4:6. Nós continuamos achando que a gente vai vencer no peito e na raça, mas em igreja é diferente, irmãos. Em igreja é o poder de Deus que abre a porta. Platão disse o seguinte: que o sábio fala porque tem alguma coisa a dizer, o tolo porque tem que dizer alguma coisa, não aguenta ficar calado. Igreja dividida vira Babel. Babel, na verdade, o termo depois vai virar Babilônia. E aí a gente vai ler um pouquinho para tentar não passar nada errado aqui, né? Na verdade, o termo originalmente tinha um sentido de abertura para Deus. É isso que eles queriam. Mas na verdade, no hebraico, soa parecido com a palavra que significa atrapalhar, confusão. Babel é confusão. Se for para fazer coisa errada, é melhor que nem se reúna. É por isso que Deus disse: é melhor esparramar pela face da terra, só vai fazer bobagem. Só vai fazer bobagem. No livro Evangelismo por Fogo, aquele que eu falei, ele diz que o fogo do altar só pode ser produzido por Deus, só pode vir de Deus. Então o fogo de Deus, ele é especial, ele é diferente. Somente Moisés poderia acender o fogo, não é qualquer um. Mas Nadab e Abiú fizeram o seu fogo e usaram para o culto a Deus. E o texto de Levítico 10, 1-2 diz que o fogo vindo do tabernáculo engoliu o fogo falso e os sacerdotes rebeldes. Amados, hoje na igreja tem muito fogo falso, coisa que não vem de Deus, coisa que vem da psicologia, coisa que vem de sei lá do que. É gente dizendo um monte de coisa, mas que não busca Deus de verdade. Mateus 16, 23 diz que Jesus olha, se volta para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Deus, mas sim nas que são de homens. Amados, nós precisamos pensar nas coisas de Deus. A igreja precisa caminhar olhando para as coisas de Deus e não nas coisas que são de homens. Sabe qual é o plano de Deus? O plano de Deus é unidade, sim, irmãos, mas é unidade diferente. Já lá no Antigo Testamento, em Sofonias 3, verso 9, diz: pois então eu darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam com o mesmo espírito, com o mesmo espírito, com o mesmo objetivo, com a mesma meta. Sabe, se você está achando espiritual e não consegue andar em comum acordo com esse ou com aquele, não consegue servir a Deus na mesma igreja, vai me perdoar, mas isso não é coisa de Deus.
Tem alguma coisa errada com esse negócio. Só que, aqui concluindo, no verso 31 do mesmo capítulo, fala que a família de Abraão toda tomou Tera, Abrão, seu filho, a Ló, filho de Arão, filho de seu filho, e a Sarai, a sua nora, mulher do seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus, a fim de ir para a terra de Canaã. Amados, mesmo antes, Deus sempre teve Canaã para o povo. Deus não nos salvou para ficar na Babilônia, irmãos. Deus não nos salvou para ficar na confusão. O nosso destino sempre foi Canaã. O nosso destino sempre foi um povo diferente do costume aí fora. Esse negócio de eu sou convertido, mas o meu bolso não é, eu sou convertido, mas a minha mão não é, a minha língua não é. Isso não é coisa de crente. Tudo tem que ser. Romanos diz que a nossa mente se converte em primeiro lugar. A unidade não é santa. Primeiro. A unidade não é santa. Você pode estar causando intriga em reunião de oração, pode estar destruindo a tua família quando os teus intentos são ruins. Segundo, a unidade recusa limites. Uma igreja unida em torno dos propósitos de Deus gera um prazer muito grande em ver vidas sendo salvas. Irmãos, o nosso objetivo aqui tem que ser salvar vidas. Se a tua alegria é ver uma construção a mais, uma placa a mais, isso é bom, é prazeroso. Vocês viram o banner ali que a Manquesa fez o desenho? Está lá fora, sai lá e depois dá parabéns para ela. Excelente o convite. Amanhã ou depois da manhã nós vamos buscar o cartãozinho da igreja, irmão. A igreja vai ter cartão de volta, graças a Deus. Tudo isso é muito importante, mas tudo isso é só um instrumento para a gente levar a gente para Jesus. A unidade recua os limites e a unidade é vigiada por Deus. Quero concluir lendo Apocalipse 21, a partir do verso 24. Vou ler aqui pausadamente. Esse é o final. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. As suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aí está a concretização da unidade real aprovada por Deus. É essa unidade que Deus quer. Nós vamos cantar, Deus, agora. Vamos colocar em pé. Temos que ser um como o Pai em Cristo é. Amai-vos. Amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos. Deus.
um. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Amai-vos uns aos outros. Sujeitai-vos uns aos outros. Ele quiser ser um primeiro, siga tudo. Temos um lugar no coração de Deus. Importa que Ele cresça e eu diminua. Quero servir aos meus irmãos, assim como Deus. Segura na mão que está do teu lado. Temos que ser um. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um. Para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Temos que ser um. Sabe, amados, eu não acredito que Deus nos criou dessa forma e Ele não está satisfeito com a gente, com a nossa personalidade. Um tem um temperamento mais forte, um é mais tranquilo. Isso faz parte da natureza humana. O que Deus não quer, o que Deus não gosta, é quando a gente coloca o nosso propósito no cima dele. É quando a gente derruba pessoas para a gente subir. É quando a gente não consegue trabalhar com liderança. É quando a gente não consegue fazer com que a obra esteja acima da nossa vontade. São essas coisas que Deus não gosta. O problema não é o jeito de um ser um pouco mais, um gênio mais forte ou não. Mas uma coisa Ele quer. A palavra diz que todo joelho vai se dobrar. Aí não tem personalidade. Aniversário da igreja. Amados, só tem um jeito desse aniversário ser bênção. Se Deus estiver na frente. Se Deus estiver na frente, irmão, o pastor Alessandro vai vir aqui, ele vai falar e Deus vai usar ele. Se Deus estiver na frente, irmãos, a igreja talvez esteja lotada, não sei, mas se a gente tiver unida, vai estar, né? Que a gente vai convidar as pessoas para virem. Mas é isso que a gente quer, irmãos. É isso que a gente quer, um povo quebrantado, um povo na presença do Senhor. E se você está enfrentando alguma luta, alguma barreira, seja na vida pessoal, personalidade, qualquer coisa, se você quiser que a gente ore agora, a gente vai orar pela sua vida, por alguma dificuldade que você esteja passando. Pode ser dificuldade na família, mas pode ser dificuldade pessoal também. Talvez você esteja dificuldade até mesmo de perdoar. Você precisa vencer isso.
Talvez você precise entregar a sua vida completamente para Jesus e você precisa vencer isso. Talvez você precisa de algo que está no seu coração. Nós vamos orar. O povo que vier aqui à frente, alguém precisa dessa oração da graça de Deus, para Deus quebrar o seu coração, Deus trabalhar na sua vida. Eu preciso, irmão, dessa oração. Eu creio que nós precisamos. Mas de alguma forma especial você quiser vir aqui à frente, irmão, só tem um tipo de pessoas que Deus não gosta, e quando a gente fica orgulhoso e a gente acha que não precisa das coisas, aí não dá para Deus trabalhar. Mas quando a gente se coloca na presença de Deus, irmãos, Deus trabalha. Pode vir aqui à frente que a gente vai orar, a gente vai orar junto. Graças a Deus pela vida dos irmãos. Podem vir aqui, pode chegar mais perto. Amém. Se está magoado com o pastor, pode vir também. Mas pode vir sair do seu lugar. Amado, se Deus trabalhar no nosso coração, na nossa vida, irmão, mas não tem mais nada que segura a igreja. Pode vir aqui. Pastor Jaime está aí. Pastor Jaime, vem aqui orar com a gente, pastor. Deus não é Deus de confusão, né? Deus é um Deus de paz. E eu tenho certeza que Deus está fazendo a nossa igreja e vai fazer. Será muito mais do que a gente tem visto. Eu creio nisso. Nosso Deus e nosso Pai, agora diante do Senhor estão estas vidas, ouvindo Tua palavra, Senhor, entendendo em seu coração que o Senhor está falando, estão tomando essa decisão de vir aqui. E dessa forma, Senhor, se tornam um adorador de maneira tão especial através desse momento. Vieram para adorar ao Senhor. E aqui estão diante de Ti, Senhor, em oração. Não acompanhando a minha oração, mas, Senhor, estão realmente voltados para Ti. E, Senhor, atende, Senhor, te pedimos os seus pedidos. Sejam suas preocupações, suas lutas da vida, Senhor. Estão enfrentando e esperam no Senhor. Ó Deus, abençoa, tem misericórdia. Ou, Senhor, se outros querem fazer ou ter um compromisso melhor, Senhor, contigo, de uma vida mais piedosa, de uma vida realmente disposta a obedecer, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, e vieram também com nova decisão, com nova força, nova vontade, Senhor, de fazer o que Te agrada. Senhor, aceita o louvor, aceita essa atitude, Senhor, e faz com que possam ter essa bênção, a alegria, Senhor, em seus corações, o alívio, Senhor, para a sua alma, e ter, Senhor, a paz e a alegria da presença do Senhor. Também te pedimos, ó Deus, já que ouvimos tanto de unidade, Senhor, dá com que sejamos unidos em Cristo, conforme, Senhor, Teu Filho já por nós orou, e todos sejamos um, e até cantamos, então será bendito o nome do Senhor. E dessa maneira, Senhor, todos possam crer em Jesus como único e suficiente Salvador, nossa única esperança. Senhor, agora se encerra, Senhor, este culto. E queremos que esse momento se torne especial, Senhor, porque ele finaliza, Senhor, esse dia finaliza com esse momento especial. Vamos outra vez ter uma semana, Senhor, à frente, com novos acontecimentos, e queremos que o Senhor esteja conosco. Desse momento, logo mais ao nos deitarmos, ao nos levantarmos, Senhor, já pensamos nesse momento tão especial. Dá, Senhor, que se torne uma alegria por tanto tempo. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, nesses dias em que estaremos aqui, Senhor, juntos para ouvir a pregação do Teu servo, pastor Alessandro. E também estamos agradecidos por tantos anos que o Senhor deu graça a esse lugar e a esses que por aqui passaram, Senhor, pregando a palavra. E muitos creram e estamos unidos, Senhor. Abençoa o Teu povo. Possamos ver ainda muitos dias de alegria, muitas pessoas se unindo à fé em Jesus, por meio do Teu povo. Ó Senhor, faça, quebra o coração que está porventura endurecido,
e não consegue estar unido, Senhor, ajuda, abençoa, Senhor, para que a gente viva a alegria da nossa união, possamos nos amar muito mais um ao outro, Senhor, como o Senhor nos amou, assim nos amemos uns aos outros. Senhor, dá que conheçamos esse amor. Abençoa-nos, Senhor. Perdoa pecados, Senhor, nesta noite. Porventura aquele que veio esperando, perdoa, Senhor. Perdoa. Concede paz, Senhor, àquele que vem diante de Ti assim. Senhor, a nossa oração continuará. É nesse momento que encerraremos. Mas continua, Senhor, nossa alma a Te procurar, Senhor. A Te pedir, Senhor, seja conosco. Assim, Senhor, nós oramos com Tua paz em nossos corações, com gratidão, Senhor, porque o Senhor certamente que nos ouviu agora, porque o Senhor olha quando estamos unidos, conforme ouvimos, o Senhor vê essa união, e todos, Senhor, a um agora, Te procuramos, Senhor, Te pedimos, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus, por essa noite, Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que aconteceu, pelo culto, Deus. Nós até avançamos um pouco no horário, mas a gente quer Te agradecer. A gente quer colocar diante do Senhor cada irmão, irmã que está aqui à frente, ó Deus. Talvez alguém com o coração angustiado, Deus, coração pesado, Deus. Mas, ó Deus, nós sabemos que todos que estão, ó Deus, aqui à frente, todos que vieram na Tua casa são amados do Senhor, Deus. Todos, ó Deus, o Senhor tem plano para cada um de nós, Deus. Não há uma única pessoa nesse lugar que não é amada pelo Senhor, Deus. E nós somos tremendamente gratos por isso, ó Deus. Nós queremos vivenciar isso, nós queremos ser bênção na vida dos outros também. Nos perdoa, Deus, quando de alguma forma nós agredimos com a nossa palavra, ou nós não conseguimos compreender, ó Deus, ou dar a atenção necessária. Mas, ó Deus, eu quero pedir que a Tua graça esteja sobre o Seu povo, que esse espírito de unidade esteja na vida do Teu povo. Abençoe, ó Deus, de uma forma especial os que vão estar se batizando domingo que vem. Deus Santo, nós sabemos que é uma semana difícil. Sabemos que o inimigo procura, Senhor Deus, de todas as formas, afastar, ó Deus, colocar outros objetivos, outras metas, ó Deus. Mas em nome de Jesus, abençoe, para que cada um compreenda o privilégio, ó Deus, que é estar realmente se colocando, testemunhando publicamente da Tua graça. Mas Santo, obrigado pela presença de cada um. Dá uma semana para cada um na Tua presença, Deus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o Seu povo aqui presente e com todo o Seu povo na face da terra. Amém. Mas coração silencioso, Paulo Mundo está encerrado. Se alguém quiser falar conosco, quando está ali na porta, também pode preencher um cartãozinho que a gente liga depois.